Bom, boa tarde novamente a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao evento 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Mudanças, Desafios e Reflexões, organizado pelo projeto 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, vinculado ao Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência, PDIC-PRACE-UFOP, e pelo projeto de extensão de direitos da pessoa com deficiência, do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Marcos Vinícius, sou aluno do 8º período do curso de Direito da UFOP e pesquisador extensionista do DPD. Tenho pele clara, olhos castanhos escuros e cabelos pretos cacheados na altura do ombro. Também uso óculos de armação retangular preta. Assim, vou conduzir a mesa de hoje. Em sequência, queria dar alguns esclarecimentos iniciais. O link para o preenchimento da lista de presença será disponibilizado no chat durante a palestra. Nesse ponto, eu vou pedir a atenção de vocês, porque o link só ficará disponível durante 1 hora após o evento. E atentem-se também a preencher o seu nome corretamente, pois ele será o que constará em seu certificado. Infelizmente, o Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP, o NEI, não pôde disponibilizar o intérprete de Libras para esse evento. Mas nós não recebemos também inscrições para este evento de pessoas que declarassem surdas ou com deficiência auditiva. Sendo assim, para o bom andamento do evento, eu gostaria de pedir que deixassem os questionamentos e comentários no chat, e as eventuais perguntas serão respondidas ao final do encontro, pela ordem em que forem postadas. Logo depois, será dada a oportunidade para as pessoas que assim desejem se dirigir à palestrante diretamente pelo microfone. Bom, o evento de hoje é o 6º da nossa série de encontros que ocorrerão ao longo desse ano e tem como tema o Estatuto da Pessoa com Deficiência e os direitos à saúde da pessoa com deficiência. A proposta desse evento surgiu em decorrência dos 5 anos de vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência e tem como objetivo realizar encontros mensais com abordagens temáticas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, levando conhecimentos, desafios e reflexões aos alunos e alunas do direito da UFOP, de outras unidades acadêmicas e universidades, bem como para a população ouropretana e da região dos Inconfidentes. O evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PRACE, e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOP, PROEX, do Departamento de Direito e do Programa PPGD Novos Direitos, Novos Sujeitos, a quem prestamos os mais sinceros agradecimentos. Também gostaria de agradecer a presença da professora Alessandra Nazaré de Carvalho, professora do Departamento de Turismo da UFOP e diretora da Escola de Direito, Turismo e Museologia. A nossa convidada de hoje é a Naira Rodrigues Gaspar. A Naira, ela é fonoaudióloga, mestra em ensino em Ciências da Saúde pela Unifesp, trabalhadora da saúde mental no SUS, gestora do CAPS 1 Tô Ligado, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, Estado de São Paulo. Ela é ativista em direitos humanos, anticapacitista e feminista. Ela também é membro da Frente da Luta Antimanicomial da Baixada Santista e membro associada da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme. Para abrir os trabalhos, eu convido então e passo a palavra à Naira para iniciar sua apresentação. Naira? Vocês me escutam? Sim, escutamos. Tá, eu tinha instalado o microfone no lugar errado. Boa tarde a todas, todos e todes. É uma honra estar aqui com vocês. Já faz algum tempo que eu tenho feito algumas atividades com alguns departamentos da UFOP. Estive em Ouro Preto em 2019 para uma atividade no campo da saúde coletiva e tenho tentado me colocar sempre à disposição para contribuir aí com o que me é possível. Então, meu nome é Naira, eu sou uma mulher branca, de cabelos um pouco loiros avermelhados, meu cabelo está preso para trás, umas tranças, eu estou usando batom, eu estou com uma blusa de meia manga, colorida, estou sentada na bancada no meu quarto, e, enfim, e o meu sinal, né,
ainda que não tenhamos os intérpretes em língua brasileira de sinais, o meu sinal é assim e assim. Cega de salto alto. Foram os amigos surdos de São Paulo que me deram esse sinal como marca para eles. Bom, então, Marcos, eu posso já seguir ou você tem outro... Pode sim, Naira, fica à Posso vontade. seguir? Tá. Sim. Então, vamos combinar assim, gente, se vocês vão... Qualquer coisa, né, qualquer dúvida, qualquer questionamento, se vocês quiserem me interromper, falar, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, eu sou uma pessoa, né, como o Marcos falou, da minha pequena apresentação, mas, na verdade, o que me traz aqui e o que me qualifica, me credencia para estar aqui hoje, conversando com vocês, é o fato de eu ser uma mulher cega, militante no campo de direitos humanos, inicialmente no campo das pessoas com deficiência, então eu estou aí nos movimentos sociais desde 1989, a grande maioria de vocês não era nem nascido, e venho seguindo, né, e venho acompanhando e seguindo a construção das políticas no campo das pessoas com deficiência durante esses últimos 32 anos. Então, eu vou contar um pouquinho, eu acho que assim, né, falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, após 5 anos, né, 6, né, do Estatuto, que ele é de 2015, e falar dos 5 últimos anos ficaria muito superficial, né, diante de uma história e de marcos legais tão relevantes, né, na história no campo das pessoas com deficiência. Por que eu estou dizendo isso? Lá em 1988, na Constituição Federal, e aí, estudantes de direito, não sei se tem docentes também do direito, vocês me perdoem caso eu use alguma expressão no campo de vocês equivocada, tá? Mas vamos lá. Em 1988, quando foi construída a Constituição Federal, que foi apelidada de Constituição Cidadã, houve lá, né? Então, lembrando que em 1988 foi um período, o país estava num período de redemocratização, né? Havíamos saído dos 21 anos de ditadura militar, com uma enorme restrição de movimentos sociais, inclusive de movimentos de pessoas com deficiência, e também com muita restrição de circulação de informações sobre os avanços dos movimentos sociais no exterior. E com a redemocratização do país, a gente tem aí, né, a construção da Constituição Federal, em 1988, promulgada em 1988, e que reuniu diferentes segmentos da população, da sociedade, né? Entre eles, as pessoas com deficiência. Então, lá no começo da década de 80, a gente tinha já tido no Brasil um movimento importante, em 1980, o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, que era assim que se chamava, instituído pela ONU, e a partir daí, no Brasil, os movimentos de pessoas com deficiência foram avançando, foram se reunindo, e em 1988 esse segmento faz parte da construção da Constituição. E é por isso, eu acho que a gente precisa atentar muito para isso, principalmente vocês do campo do direito, que não há um capítulo, um artigo exclusivo para as pessoas com deficiência. E aí eu explico por quê. Porque já naquela época, primeiro que foi a primeira vez que na legislação brasileira
as pessoas com deficiência aparecem como pessoas, né? Então, ali ainda com a terminologia pessoa portadora de deficiência, mas vocês vão ver em todos os artigos, educação, saúde, todos os artigos, vocês vão ver pessoa portadora de deficiência. E aí, a gente começa a entender que essas pessoas, esse segmento populacional, nomeado anteriormente como os retardados, os aleijados, os incapazes, os inválidos, aí eles se tornam sujeitos de direito. É a primeira vez no nosso país, em 1988, que as pessoas com deficiência são vistas como sujeitos de direitos. E qual era a discussão na época? A discussão, eu não sei, tá, gente? Eu não estava lá, eu só ouvi falar. Mas qual era a discussão? Bem, fazemos um capítulo, um artigo, somente falando das pessoas com deficiência, ou inserimos as pessoas com deficiência como sujeitos de direitos de todos os direitos. E essa foi a opção na época. E foi uma escolha extremamente emancipatória, né? Quando você fala que este segmento populacional tem direito a todos os direitos, né? A todos os demais direitos. A educação, a saúde, as políticas sociais, enfim, ao trabalho, inclusive ao trabalho, né? Então, esse é um grande marco histórico do século XX, que é a Constituição Federal, no campo das pessoas com deficiência. Mas ainda se falava da pessoa portadora de deficiência como sujeito de direito, mas ainda como pessoas que precisavam, em alguma medida, se normalizar, ter um padrão. Então, não eram todos os espaços que as pessoas com deficiência conseguiam estar, de fato. E aí, a gente vem, em 89, para a primeira legislação específica, que é a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que é quando é criada a Coordenadoria Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no âmbito da Presidência da República, do Ministério da Justiça, naquela época. Só que essa lei, né, ela vem a partir, né, da Constituição Federal. Então, a gente vai ter, se vocês olharem, né, o arcabouço legal brasileiro, no período da redemocratização, a partir de 1989, 1990, a gente tem uma legislação extremamente relevante, né? Então, a gente tem a Lei 8080 do Sistema Único de Saúde, e quando a gente vai falar de direito à saúde, não tem como nós não falarmos do SUS, né? Que fez aniversário no último dia 19 de setembro, 31 anos da Lei 8080, que institui o Sistema Único de Saúde, que tem como seus princípios finalísticos a universalidade, a integralidade e a equidade. Guardem isso também, né? Que a gente vai falar, né, sobre direito à saúde, e fala também, o Sistema Único de Saúde prevê a efetiva participação social, né, nas decisões de saúde. E aí os conselhos municipais de saúde ganham força, os conselhos gestores locais das unidades de saúde, e a partir daí, aqui no meu município, em Santos, na mesma época, nós tínhamos o fechamento da Casa de Saúde Anchieta, foi um momento histórico no campo da saúde mental, e no campo da saúde mental, a gente também precisa levar em conta que nós tínhamos, né, nos hospícios, nos manicômios, e aí em Minas, né, a gente tem o Barbacena, né, os hospitais psiquiátricos de Barbacena, aqui nós tivemos em Santos, né, a Casa de Saúde Anchieta, ainda temos alguns hospitais psiquiátricos espalhados aí pelo país,
Mas grande parte das pessoas que estavam nesses manicômios eram pessoas com deficiência, com deficiências intelectuais, outras condições, né? Além de jovens, transgressores, mulheres sozinhas, e, enfim. Então, todo mundo que transgredia, de alguma forma, a regra padrão da sociedade estava no manicômio. E aí, em 89, a gente tem o fechamento da Casa de Saúde Anchieta e a construção de serviços comunitários. E as pessoas que viviam nesses lugares saíram às ruas. Então, lá no começo da década de 90, está a base para o que a gente tem hoje, né, de legislação no campo de direitos da pessoa com deficiência. E aí as coisas foram acontecendo, os movimentos sociais foram se fortalecendo. A década de 90 foi uma década em que os movimentos sociais de pessoas com deficiência foram se constituindo em conselhos de direitos, então os municípios foram formando seus conselhos municipais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, foram surgindo os conselhos nos estados, o CONAD, o Conselho Nacional, é de 1999, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, né, o governo atual encerrou as atividades do CONAD, então nós estamos atualmente sem um Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Mais recentemente, já nos anos 2000, a OAB cria, né, as comissões de direitos da pessoa com deficiência, e a gente começa a discutir, a debater as questões no campo das pessoas com deficiência, muito mais no âmbito do advocacy, né? Então, da coisa da autodefesa, e no campo jurídico, do que no campo médico. Isso é uma mudança importante nos movimentos sociais. Por quê? Porque quando a gente falava de integração de pessoas com deficiência, e a gente falava que as pessoas com deficiência precisam estar prontas, né, aspas, normalizadas ou parecidas com o normal, para viver em sociedade, para estar nos espaços comuns da sociedade, a gente está falando de um modelo biomédico, que eram os médicos, o médico que determinava o diagnóstico e o momento em que aquela pessoa estava pronta. Quando a gente, já no século XXI, começa a discutir no âmbito da defesa de direitos, no âmbito do direito, primeiro que os movimentos sociais começam a se apropriar dessa legislação. Né? Olha a importância do Estado Democrático de Direito. Né? Neste momento, os movimentos sociais começam a se apropriar da legislação, do conhecimento da legislação. E, a partir de 2003, mais precisamente, os movimentos sociais de pessoas com deficiência são chamados pelas instâncias do governo federal a construírem, né, as políticas públicas, a construírem as legislações. Então, em 2004, a gente tem o decreto 5296, que é o decreto da acessibilidade, que é outro marco histórico no campo das pessoas com deficiência, e quem construiu esse decreto, junto com as instâncias, né, federais, com a então CORD, que era a Coordenadoria de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência, foram os movimentos sociais. Né? Então, as leis mais importantes que a gente tem desse período foram leis construídas pelas mãos dos movimentos sociais. E eu tenho a honra e o privilégio de ter feito parte e ter colocado pelo menos alguma palavra ou um tom em muitas delas, né? Durante todo esse período de 2003 para cá. Em 2003, e aí, né, falando de estatuto, em 2003 eu lembro que eu estava em Maringá, no Paraná, num encontro nacional dos movimentos de vida independente, que era uma vertente dos movimentos sociais, que eu fazia parte. E aí chega
para nós a notícia de que estava tramitando no Congresso Nacional o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que era da pessoa portadora de deficiência. E nós fomos ler, né, o que estava escrito ali. E o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência naquela época tinha sido proposto pelo Paulo Paim, que era deputado, depois ele se tornou senador, levou esse projeto de lei para o Senado, e eu estou vendo aqui pelo horário, tá, gente? Quanto tempo eu tenho, hein? Porque eu não enrolar aqui. Você tem ainda 7 minutos, Naira. Menino, para com isso. Não pode. Espera aí um pouquinho. Mas vai dar 10, tá bom? Fica à vontade, Naira. Não, porque eu estou tentando fazer uma linha do tempo para vocês entenderem, né, o que é esse estatuto, né? Então, em 2003, quando a gente vê o estatuto, ele tinha sido escrito, a proposta do projeto de lei, muito semelhante ao estatuto a Lei do Consumidor, né? Então, a Lei do Consumidor, assim como o primeiro projeto de lei da pessoa com do Estatuto, dizia lá que a justificativa para a existência no Estatuto da pessoa portadora de deficiência se dava pela hipossuficiência das pessoas portadoras de deficiência de gerir a própria vida, a sua vida independente. E aí a gente deu um pulo até o céu, né? Como assim? Você vai fazer uma lei considerando um segmento populacional hipossuficiente, né, para fazer a gestão da sua própria vida. Você coloca esse segmento populacional numa vala comum de incapacidade e que não correspondia à realidade. Ao mesmo tempo, estava tramitando nas Nações Unidas o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que era a convenção internacional que reunia 192 países. E aí nós, dos movimentos sociais, descobrimos, né, essa convenção. O Brasil ainda não estava participando efetivamente disso. Em 2005, a gente fez um primeiro seminário nacional sobre a convenção, e aí a gente começa a escrever, junto à representação do Itamaraty e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e, né, a então Secretaria Especial de Direitos Humanos, que aí nesse momento a gente já tinha, né, uma Secretaria Especial de Direitos Humanos, as propostas brasileiras para a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E a gente consegue congelar a tramitação do Estatuto. Em 2006, a Convenção é aprovada nas Nações Unidas, Convenção Internacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, e a partir daí, as pessoas com deficiência passam a ser pessoas com deficiência, né, não mais portadoras, entendendo a deficiência como uma característica daquele sujeito. A definição, o conceito que a gente tem na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um conceito de um grupo populacional e não de uma condição físico-sensorial, intelectual ou mental. Inclui-se aí as pessoas sobreviventes do Movimento Internacional de Sobreviventes Psiquiátricos, e aí isso tem conexão com aquilo que eu falei lá atrás, né, do fechamento dos manicômios, da reforma psiquiátrica, e institui-se a primeira legislação de deficiência no campo das pessoas com deficiência sob o guarda-chuva dos direitos humanos, né? Isso aconteceu em 2006 na ONU, em 2007, em março, o Brasil assina como signatário dessa convenção. Em 2008, por uma pressão dos movimentos sociais, o Congresso Nacional aprova a convenção como emenda constitucional, então em votação de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas legislativas. Eu lembro que nessa época, em 2008, eu estava dando aula, e eu dava aula numa faculdade em São Paulo,
Eu estava dentro da sala de aula quando eu recebi um telefonema do povo de Brasília, que estava todo reunido lá, invadiram o Congresso, para me dar a notícia de que tinha acabado de ser aprovado. Então, Decreto Legislativo 186, de 2008, depois foi sancionada pelo governo federal, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Decreto 6949, de 2009. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o grande marco histórico do século XXI. Né? Ele é um divisor de águas. Se a Constituição Federal, em 1998, foi um marco histórico no período de redemocratização do país, a Convenção é um marco histórico do século XXI que inclui definitivamente as pessoas com deficiência como sujeitos de direitos humanos. Né? E a partir daí foram construídas várias políticas públicas, inclusive a rede de cuidado a pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde, que é uma política estruturante do SUS. E aí, sim, os movimentos sociais começam a discutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu fiz parte de um movimento contrário ao Estatuto, entendendo que a Convenção não é uma legislação que demanda regulamentação por uma lei infraconstitucional. É uma lei que, por si só, ela já deve ser implementada a partir das políticas públicas, como foi pelo Plano Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite, e em alguma medida, né? E as políticas, as garantias de direitos das pessoas com deficiência em todos os espaços, né, em todas as políticas, em todos os segmentos, ela deveria ser garantida em igualdade de condições, né, pelo Estado brasileiro. Mas, de alguma forma, né, assim, o movimento social, o movimento político, nós perdemos, e o movimento, né, o segmento do movimento social de pessoas com deficiência, que era favorável ao Estatuto, seguiu com as discussões. Nós, na época, quando eu estava no CONAD, eu fiz parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2012, pela Central Única dos Trabalhadores, eu era representante da CUT, e depois eu fui representante, né, dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa com Deficiência, no CONAD, e o Estatuto é aprovado sob o apelido de Lei Brasileira de Inclusão, que ele simplesmente ratifica a Convenção. Pouco o Estatuto avança, em termos de legislação, no meu ponto de vista. Um avanço importante, que se ele serve, a Lei Brasileira de Inclusão serve para alguma coisa, um avanço importante é no campo da capacidade civil, que estabelece a garantia de exercício da capacidade civil das pessoas com deficiência, né, com os mediadores, estabelece a obrigatoriedade do Estado de prover atendente pessoal, o profissional atendente pessoal para as pessoas com deficiência, garantirem, né, o exercício da sua capacidade civil e a vida independente. No caso da família não conseguir, né, não poder prover esses cuidados, e o Estado precisa garantir. Aqui em Santos, a gente conseguiu, via judicial, atendente pessoal para 2 jovens, o que fez com que um deles pudesse voltar para conviver com a família, e outra adolescente com deficiência, ela vive num acolhimento institucional do campo da assistência social, e fazendo 18 anos, ano que vem, ela vai para uma residência inclusiva, e isso garantiu que ela não fosse para uma instituição fechada, né, de longa permanência. Então, a garantia do atendente pessoal para o exercício da vida independente, da capacidade civil, acho que foi um grande avanço, né, da Lei Brasileira de Inclusão. Então, se ela não serviu para nada, no meu ponto de vista, né, ela ratifica a convenção, mas o único avanço para mim foi esse, no meu ponto de vista. O povo, né, da área do direito discorda de mim, muitos discordam de mim, outros concordam, mas a gente hoje convive, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente não pode esquecer
que o grande marco legal e o que deve ser o livro de cabeceira de todo operador do direito é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, se vocês que estão fazendo a formação de vocês no campo do direito quiserem trabalhar nesse campo, é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que vocês têm que saber de cor e salteado, né? Um outro avanço da convenção que está lá ratificado, né, na Lei Brasileira de Inclusão, é o conceito, né? O conceito de pessoa com deficiência, que está lá. Pessoa com deficiência inclui aquelas com impedimento de longo prazo, de natureza física, sensorial, mental ou intelectual, os quais, em interação com as barreiras ambientais, podem ter impedida sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é um avanço importante, né? E aí eu tenho a alegria de falar que este conceito foi proposto pelo Brasil. Então, como é que acontecia? Os Estados, parte das Nações Unidas, faziam suas reuniões, suas câmaras técnicas nos países, tiravam as propostas para os artigos da convenção. No caso do Brasil, existia uma reunião da Latinoamérica, da América Latina e Caribe, né, dos países dessa região do mundo. Tirava-se dali um consenso, um texto único, para que esses países votassem em conjunto, né? E esse conceito foi construído aqui no Brasil, aprovado, enfim, pelos comitês, né, da América Latina e Caribe, e depois o comitê na ONU. Esse conceito, ele é um conceito que está dentro da perspectiva do modelo social de deficiência, que o modelo social diz que a condição no nível do corpo, ela por si só não determina, não define incapacidade ou funcionalidade daquele sujeito. Mas a interação dessa condição com barreiras ambientais, com falta de acessibilidade, com questões, né, falta de dispositivos e estratégias, né, que possibilitem a pessoa com deficiência a estar nos espaços comuns da sociedade, isso sim pode, em alguma medida, produzir incapacidade. Só para a gente encerrar, porque eu sei que eu já extrapolei, né? Nossa, já extrapolei, mas vou só mais 5 minutos. Pode desenvolver, tá? Tá muito boa a aula. Então, assim, gente, uma outra questão que vem, né, a partir da década de 90 e vem crescendo muito nos anos 2000, é o conceito do capacitismo. E eu queria falar um pouquinho disso. O que é o capacitismo? Né? Porque ele tem uma conexão importante com o conceito de pessoa com deficiência da convenção. O capacitismo, ele é um conceito que diz que é um preconceito, né, em relação a pessoas com uma representação social de menos capazes de produzir, né, ou de menor valor social. Ora, se as pessoas com deficiência são vistas como incapazes ou menos, né, ou pessoas com menos valor social, elas não produzem, né, riqueza para o capital, né? E elas são despesa para o Estado. Se eu não tenho mecanismos de inclusão e de emancipação das pessoas com deficiência, eu vou gerar um grande número de pessoas improdutivas para o capital. E aí essas pessoas são pessoas que não são bem-vindas numa sociedade capitalista neoliberal como a nossa, né? Onde o avanço das políticas neoliberais principalmente, né, nos últimos 4, 5 anos, é desenfreado, né, com destruição de
políticas sociais, com destruição ambiental. Gente, e aí pensar, né? Se estão destruindo a Amazônia e o Pantanal, o que são 24 milhões de pessoas que dão despesa para o Estado, não é mesmo? E é de se pensar, né? Porque quando a gente fala de pessoas com deficiência como pessoas que têm direitos, né? São sujeitos de direitos humanos, com pessoas que têm o direito de estar como são, né? De maneira livre, justa, igualitária, né? Nessa sociedade que a gente vive, a gente está falando de um marco civilizatório, né? Onde uma nação que consegue garantir acesso e dispositivos de toda ordem para que as pessoas consigam exercer de maneira livre, independente, autônoma, sua vida, né? Suas escolhas, sua vida digna, sua constituição, né? De maneira constituição da sua subjetividade, é uma nação civilizada. Quanto menos dispositivos, menos acesso, menos estratégias e políticas públicas de garantias de direitos humanos eu tiver, menos civilizado é o país, é a nação. Então, a gente pode ver, pelo que aconteceu em Nova York nos últimos dias, o quão incivilizados estamos, não é mesmo, no Brasil. Eu acho que, assim, para a gente refletir um pouco, eu quero, né, deixar vocês livres para perguntar e para a gente conversar, eu acho que mecanismos, né, no campo dos direitos humanos a gente precisa usar para que a gente tenha um novo pacto civilizatório no país. Né? Porque as pessoas com deficiência, infelizmente nós não tivemos o censo de 2020, mas pelo censo de 2010, somos 24% da população, eu falei 24 milhões, né? Desculpa, 24,5% da população brasileira. Não é pouca gente, né? 24% da população brasileira que vota, que pode ser votado, que vive, que casa, que tem filho, que trabalha, que estuda, mas que não tem garantidos direitos básicos. A moradia, a vida independente, muitas vezes a alimentação, né? Há uma vida longe de tortura e violência. Nós tivemos aí, durante a pandemia, no campo dos feminicídios, da violência doméstica, um aumento de mais de 40% das queixas, das denúncias. No campo das pessoas com deficiência, nós tivemos um aumento importante da violência doméstica, sempre por cuidadores, né? A grande maioria dessa violência é feita por cuidadores. Só que a notificação dessa violência, ela não acontece, né? Não acontece nas delegacias, não acontece nas escolas, não acontece nos acolhimentos institucionais, ela fica sempre embaixo do tapete. E a palavra dos jovens e das pessoas com deficiência é uma palavra extremamente desqualificada pelos órgãos de garantia de direito, né, e de controle social. Então, eu acho que nós temos uma boa legislação, o Brasil tem legislação para mais do que precisa, né? A gente precisa ter política pública efetiva. No campo da saúde, do Sistema Único de Saúde, a gente tem uma política estruturante no SUS, que é a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que estabelece que as pessoas com deficiência devem ser cuidadas integralmente, lembra lá dos princípios da universalidade, integralidade e equidade do SUS? Integralmente em todos os pontos de atenção do SUS. Então, aquela fantasia de que as pessoas com deficiência têm que ser tratadas nos centros de reabilitação, os centros de reabilitação são os processos de
construção de tecnologias assistivas, ajudas técnicas, estratégias para exercer vida independente, né, e funcionalidades. Mas eu preciso ser atendida na atenção básica, né, as unidades básicas de saúde, pela saúde da família, nas especialidades, nos institutos da mulher, nos hospitais, nas UPAs, no SAMU. Então, em todos os lugares, né, no CEL, nos centros de especialidades odontológicas, em todos os espaços, as pessoas com deficiência têm que ser atendidas na sua integralidade e em equidade, né? Equidade é diferente de igualdade. E aí você tem lá, né? Se vocês pegarem um documento chamado Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Novos Comentários, uma publicação da Secretaria de Direitos Humanos de 2014, vocês vão ver lá, eu acho que está na parte introdutória, um jurista paulistano, Luiz Alberto, bom, enfim, não vou lembrar o nome dele, mas que ele diz, né, compilou lá com algumas referências teóricas, e aí ele diz, né, que o direito à igualdade pressupõe o direito à diferença. Guardem isso. Não somos todos iguais. Nós temos direito de ser diferentes. E temos que ser olhados na nossa diferença. Temos que ser considerados na nossa diferença. E a nossa diferença precisa agregar valor ao coletivo. Ela não pode mais ser um impeditivo de uma vida plena e feliz. Né? As nossas diferenças são o que nos constituem. Né? O que me define como mulher, como feminista, como militante, não é a minha cegueira, mas é a minha história de vida. Foram as políticas públicas às quais eu tive acesso. Tive acesso à educação, eu tive acesso à saúde, aos processos de reabilitação, tive acesso ao trabalho, ao concurso público, eu sou servidora pública, tive acesso, mais recentemente, ao ensino de pós-graduação numa universidade pública, na Unifesp, a partir de uma política de universalização do ensino superior, né? Então, quando a universidade pública se abre para todas as pessoas, você muda a cor da universidade, você muda a língua da universidade, e você transforma essa universidade em um espaço, de fato, universal de produção de conhecimento. Né? Isso é fundamental para qualquer mudança social. Então, é isso. Eu fico aqui à disposição de vocês. Desculpa se eu falei muito, mas estou à disposição de vocês para a gente conversar. Alessandra, obrigado pela sua fala. Nos ajudou enormemente. Isso, Naira. Desculpa, Naira. Obrigado pela sua fala. Eu garanto que nos enriqueceu bastante essa tarde. Antes de abrir para as perguntas, eu registrei a presença aqui do professor André, quero agradecer pela presença, que é o professor André, professor de Direito Penal, do Departamento de Direito da UFOP, e eu queria saber se a professora Alessandra ou o professor André tem algum questionamento, algum comentário para fazer primeiro. Eu não tenho questionamento, não, Naira. Gostei demais da sua apresentação, da sua fala, né? É muito elucidativa, eu penso que é engrandecedora, né? Acho que a gente, pelo seu olhar, pela sua experiência, né? A gente consegue sentir, a gente consegue compreender, então eu acho muito enriquecedor, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Yara e ao grupo, né, a Eloá, o Marcos, o pessoal aí do Centro Acadêmico, essa oportunidade, né, a primeira vez que eu consigo participar, né, Yara, no semestre passado os horários chocavam com as minhas aulas, então estou muito feliz e só tenho que agradecer e parabenizar esse trabalho tão bonito, eu acho que tão
tão belo, né? Tão grandioso, tá bom? Muito obrigada. Eu deixo aqui um beijão e eu já vou pedir desculpas que eu tenho que sair, que eu tenho que pegar minha filha agora na escola, é o horário dela sair, tá? Deixo um grande beijo para vocês, gente. Parabéns. Saúdo o André também, né? E os professores. Obrigado, Obrigado. Alessandra. Professor André, você tem alguma coisa para falar? Pode ficar à vontade. Tenho que me desculpar porque eu cheguei atrasado. Eu estava num compromisso com o centro acadêmico e avisei para a Yara mais cedo, né? Mas então não. Agradeço pela lembrança da minha presença, não tem questionamento. Ok. Como eu não vi que não tem nenhuma pergunta aqui no chat para ser feita, eu vou passar a palavra para a professora Yara. Tá mudo, Yara, seu microfone. Estou aqui de mãozinha levantada, gente, obrigada. Boa tarde, todas e todos. Eu sempre falo com o Marcos para seguir, que eu não vou falar nada, mas eu sempre preciso falar alguma coisa, sabe, Naira? Queria primeiro, eu vou me apresentar a você, mas primeiro eu queria só realmente agradecer a presença da professora Alessandra, que é a diretora da Escola de Direito, Turismo e Museologia. Muito nos honra a sua presença, a sua participação. Espero que você possa estar ainda nos próximos eventos. Temos eventos até dezembro. Não é isso, gente? Né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Professor André é sempre um grande parceiro, mesmo chegando atrasado, chegou bem, né? Fico muito feliz. E a participação de todas e todos. Né? Naira, hoje estivemos aqui com uma média de 50 pessoas na sala. Né? Para nós é uma presença expressiva, né, no momento remoto, né, de tanta dificuldade do ponto de vista de acesso à internet, de acesso aos meios eletrônicos, né, nós estamos aqui numa universidade pública, né, então realmente é motivo de muita alegria, né, que 50 pessoas em média estiveram aqui conosco para te ouvir e ouviram muito bem. Bom, queria me apresentar a você, eu sou a professora Yara, né, sou professora aqui do Departamento de Direito, idealizadora e coordenadora desse projeto de extensão. Tchau, Alessandra, vai com Deus, tá? Beijo na fofinha. E a minha agenda de pesquisa, né, desde 2010, é vinculada ao estudo, à luta. Eu falo que é o que eu luto, né? Porque estudar e falar sobre os direitos da pessoa com deficiência é um movimento de luta, né? Então, a minha agenda de pesquisa é lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Isso eu faço mais ou menos desde 2010, né? E a gente implementou esse projeto de extensão em 2016. Eu entrei na universidade em 2011 e a gente implementou o projeto de extensão Direitos da Pessoa com Deficiência em 2016, aí, motivados, né, pela defesa do meu doutorado e também pela entrada em vigor do Estatuto, né, da Lei Brasileira de Inclusão. Naira, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho o cabelo claro também, os olhos mais claros, marrons mel. Eu uso óculos, meus óculos são quadrados, né? Eu estou aqui alojada na casa da minha cunhada, eu estou desalojada da minha casa e alojada na casa da minha cunhada, então estou aqui numa sala com as paredes brancas e ao fundo tem um quadro com uma figura egípcia e de moldura dourada. Eu estou de blusa preta. Eu ouvi atentamente, eu fiquei muito feliz, assim, realizada mesmo com a sua fala, sabe? A gente está aqui desde janeiro, não foi janeiro não, né, gente? Nós somos o 6º encontro, então a gente está aqui desde março, né? Nós estamos aqui desde o início do ano, tentando levar, né, não só para a comunidade da UFOP, mas para a comunidade ouropretana, da região dos Inconfidentes, e para quem mais desse grande Brasil, né, queira conhecer um pouco mais dos direitos da pessoa com deficiência, e é muito importante que a gente faça valer aquela expressão que me parece tão cara às pessoas com deficiência, que é nada de nós sem nós, né? Então, ouvir a sua percepção acerca da construção legislativa de direitos, né, da pessoa com deficiência é muito importante, a sua visão
de que a pessoa com deficiência, ela passa a ser reconhecida como sujeito, eu prefiro pessoa de direito, tá? Mas depois eu explico para você por quê. Né, que é reconhecida como titular, né, desses direitos mesmo, a partir da Constituição da República de 1988. Achei muito importante a sua fala, no sentido de que a Convenção, pelo menos desde 2009, quando ela foi incorporada, né, ao direito brasileiro com status de emenda constitucional, ela já tem força de direitos fundamentais. Então, assim, nós estamos aqui hoje, dia 22/9/2021, falando de implementação de direitos das pessoas com deficiência, sendo que esse direito já é fundamental, igual é o direito à vida que todo mundo tem, né? Então, todos os direitos são fundamentais. Então, é aquilo que eu disse, né? Eu acho que o nosso movimento é de luta mesmo, porque todos os dias nós temos que lutar. E eu acho que a grande luta que a gente está tendo agora é principalmente pela vedação do retrocesso, né? A gente está tendo que lutar para que os retrocessos não ocorram, porque todos os dias também somos eivados aí de medidas de retrocesso. Trabalho muito com a educação inclusiva, né? Até porque estou na universidade, e as falas do ministro da Educação, né, de que a educação inclusiva não deve existir, que não é benéfica, enfim, isso tudo acho que são projetos, né, de retrocesso. Então a gente precisa realmente estar aqui falando e lutando para que isso não ocorra. Você falou bastante aí que a igualdade ela é reconhecida nas diferenças, né? Eu gosto muito de falar da diversidade, né? E aí eu acho que justifica justamente a não utilização do termo portador de deficiência, né? Mas ser uma pessoa com deficiência, justamente porque a deficiência é uma característica, né, da pessoa, assim como as pessoas são altas e baixas, louras e morenas, pretas, pardas e brancas, elas são pessoas com deficiência. Então, essa diversidade que as pessoas têm, principalmente no Brasil, tão heterogêneo como é o nosso país, é que deve ser relevado e reconhecido do ponto de vista dos direitos fundamentais. E aí eu tenho uma pergunta, diante disso tudo que eu falei, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu não posso me afastar do seu currículo, né? Não só da sua vivência pessoal, mas do seu currículo, né? Você é fonoaudióloga, é mestra, é trabalhadora de saúde mental no SUS e é gestora do CAPS. Então, eu queria muito, assim, que se você pudesse, né, da forma que você achar que é adequado nesse momento, se você pudesse falar, né, um pouco para a gente da sua experiência, né, como gestora do CAPS, como trabalhadora da saúde mental, como que é, na prática, acho que é isso que eu acho que a gente quer, que eu quero, né, assim, te provocar aqui a falar com a gente, como é, na prática, a tentativa de efetivação dos direitos à saúde da pessoa com deficiência, né? Tanto, acho que as duas experiências que você tem é no sistema, né, de saúde mental do SUS e no CAPS. Então, é a mesma coisa ou são abordagens diferentes? Como que se dá essa efetivação? Se ela é uma luta diária ou se ela é mais tranquila? Queria que se você pudesse falar um pouquinho disso para a gente, pode ser? E muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Nossa, Yara, obrigada. Muito bom ouvir você também. Então, gente, assim, eu trabalho no Sistema Único de Saúde há 23 anos, mas eu comecei dentro da fonoaudiologia trabalhando em centro de reabilitação, né? Então, no centro de reabilitação visual, com crianças com deficiência visual e deficiência múltipla. Depois eu fui trabalhar no hospital público, no hospital geral, e no ambulatório geral de fonoaudiologia. Trabalhei com o planejamento, né, da rede de cuidados da pessoa com deficiência aqui no município de Santos, depois que eu vim para a saúde mental. Quando eu vim para o serviço de saúde mental, eu vim justamente porque eu entendia que no campo da pessoa com deficiência, clássico, né, eu ficaria sempre muito atrelada ao centro de reabilitação. E eu queria mais, eu queria algo mais ampliado. E aí eu vim para a saúde mental, faz 5 anos que eu estou na saúde mental. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro que, assim,
Para eu ser gestora de um centro de atenção psicossocial, de um CAPS, eu fiz um processo seletivo para a gestão, aí fui selecionada e fui gerenciar um CAPS, esse Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que tem o nome Fantasia de Tô Ligado, né? E é um CAPS 24 horas. Eu brinco até hoje com a coordenadora da época, que foi quem me chamou, né, me direcionou para esse cargo, nesse CAPS. Eu falo para ela que eu não sei se isso foi porque eu passei no processo seletivo ou era um castigo, né? Porque era uma unidade muito difícil. E aí, o que a gente começa a perceber? E eu vou contar um caso para vocês, eu sou muito contadora de causo, só para a gente entender, né, como é que é a efetivação, né, na prática do direito da pessoa com deficiência. Eis que um dia, chega lá no CAPS, chegam lá uma conselheira tutelar, uma assistente social de uma outra unidade de saúde, com uma adolescente e uma mãe. Essa adolescente era uma adolescente com deficiência intelectual e um diagnóstico de autismo. Era uma adolescente, ela estava com 13 anos, acho, né? E a mãe. Elas tinham encontrado essa adolescente sozinha em casa, numa situação de extrema precariedade, imunda, e a mãe, uma mulher sozinha, que também usava os serviços de saúde mental, né, um CAPS adulto, há muitos anos, e que cuidava dessa menina. A menina é extremamente agressiva, assim, com reações extremamente primitivas, pouca oralidade, ela tinha já 14, acho que era 14 já. E assim, bastante, mas assim, com reações bastante primitivas, de morder, socar, quebrar, virar tudo. Ela não sabia, por exemplo, quando ela tinha dor, teve até um período interessante que o psiquiatra que atendia ela junto com a gente, ele tinha na agenda dele o período menstrual, porque na TPM ela virava o cão, e ela não sabia referir dor. Então, como ela tinha dor, mal-estar na TPM, ela quebrava tudo. E aí a gente teve que conversar com o ginecologista da unidade básica e do Instituto da Mulher, que é um lugar especializado, né, em saúde da mulher, para que a gente pudesse entrar com alguma substância, alguma medicação aí que minimizasse esse mal-estar. Bom, ela é uma pessoa com deficiência e foi retirada da mãe, né? Não havia condições, segundo o conselho tutelar e avaliação da equipe inicial, dela ficar morando com a mãe. Ela veio para nós, ficou, o nosso CAPS é 24 horas, e aí começa. Bom, ela precisa ir para um abrigo, um acolhimento institucional da Secretaria de Assistência. Aí reúne a Secretaria de Assistência, o Conselho Tutelar, o CREAS, são os mecanismos, né, os dispositivos da assistência. Mas ela tem autismo, mas ela é agressiva. Sim, mas ela tem direito, assim como qualquer outra criança, outro adolescente, a um acolhimento institucional. Bom, demoramos uns 10 dias para que se definisse qual seria o acolhimento institucional. Ela foi, acho que ela estava lá há 3 dias, assistente social com a cuidadora, a operadora social do acolhimento que ela estava, veio com ela, depositou ela no CAPS de novo, falou, nós não vamos ficar com ela. Não tem condição, ela é agressiva, ela tem um diagnóstico de deficiência, ela tem que ir para um outro lugar. No dia seguinte, eu fui pega de surpresa, quando eu me deparei com uma decisão judicial, induzida pela Defensoria Pública. Vejam bem, gente, eu estou falando dos mecanismos, dos dispositivos de controle, de fiscalização e garantia de direitos, tá? Então, a Defensoria Pública do município, o Defensor Público do Campo da Criança e do Adolescente, solicita
a partir de um parecer do psicólogo da defensoria, que essa adolescente fosse, porque ela tem uma deficiência intelectual grave, ela não se enquadrava no serviço de acolhimento institucional, então ela deveria ir para uma instituição total, uma instituição fechada, no interior, ou seja, ruptura total com qualquer laço no território, né, e familiar e afetivo, e lá ela ficaria guardada. A mesma lógica dos hospícios, dos manicômios, né? Eu estou falando que isso aconteceu, gente, em 2019, tá? Mas lá, lembra que eu falei que em 89, né? Reforma psiquiátrica, tal? Pois é. Mas com as pessoas com deficiência, a reforma psiquiátrica ainda não aconteceu exatamente. Eu, de minha parte, enlouqueci, liguei para o defensor público, falei com o psicólogo da defensoria, e ele falou que ele tinha um tratado sobre autismo, um tratado clínico sobre autismo, e que dizia que pessoas com autismo não podiam conviver em sociedade, precisavam ser excluídas, colocadas em instituições fechadas. Liguei para a assistência social, a assistência social falava para mim, é uma determinação do juiz. Falei, não é possível. Aí o que nós fizemos? Reunimos a nossa equipe, chamamos a então médica assistente dela, fizemos um relatório com todo o embasamento na legislação, e aí a LBI ajudou bastante, solicitando que ela fosse incluída no acolhimento institucional. Eu e uma profissional do CAPS, né, do CAPS infantil, né, do nosso trabalho, fomos até o fórum. O juiz ia entrar numa audiência, eu solicitei que ele me ouvisse, uma audiência sobre outro caso. Por sorte, ele me ouviu, chamou a promotora, e nós conseguimos, naquele momento, convencê-lo que ela tinha o direito de viver num acolhimento institucional, próximo da família, onde ela poderia ter facilidade, né, de acesso às mesmas estruturas, ao mesmo território onde ela vivia anteriormente. Para isso acontecer, eu brinco que eu prometi meu rim e meu útero para o juiz, né, aquele dia. Porque eu fiz o que, eu acho que assim, ninguém nunca imaginou que a gente fosse fazer isso. Como eu tenho equipe de enfermagem 24 horas, eu me comprometi a deixar 2 profissionais de enfermagem 24 horas no abrigo, de domingo a domingo. Ele topou, eu saí do fórum, fui na Secretaria de Saúde, falei com o coordenador, isso era o mês de março, final de março de 2019, começo de abril. O meu coordenador quase me matou, ele falou, mas vamos fazer. E aí, eu escutei assim, né, para vocês verem como é interessante, como existe uma dificuldade de entender que a minha ação, como gestora do CAPS, tinha muito mais, né, da garantia do direito daquela adolescente do que da minha própria história. É óbvio que existe uma projeção, um processo de transferência, né, isso, né, psicanaliticamente a gente trabalha na nossa terapia, e na nossa supervisão. Mas naquele momento eu estava fazendo tudo que, né, era possível para garantir o direito à vida independente daquela adolescente e a vida em comunidade. Mas eu ouvi assim, Naira, a gente entende que você tem essa luta, que você se identifica pela sua condição, mas cuidado para não ser muito agressiva, porque nisso eu já tinha xingado o psicólogo do defensor público, já tinha batido o telefone na cara de uns lá, porque assim, as coisas que eu tive que ouvir foram absurdas, né? E aí a gente começou. Foram 4 meses de 24 horas por dia, foram 32 profissionais envolvidos e 1.400 horas de trabalho ininterruptos de cuidado dessa menina dentro do acolhimento institucional. Na época, eu não tinha um técnico de enfermagem, um enfermeiro que não saísse roxo lá de dentro, que ela batia em todo mundo, qualquer coisa ela, né?
E aí a gente foi trabalhando com ela, com a adaptação do espaço do abrigo. Aí a gente tem o psiquiatra ia no abrigo, a TO, psicólogo, todo um grupo de profissionais. E, ao mesmo tempo, a gente foi construindo, e aí a gente teve o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, para construir um parecer técnico e jurídico do atendente pessoal. Porque qual era a lógica ali? Bom, ela tem direito de viver um acolhimento institucional, mas o acolhimento tem que estar adequado para ela e ela tem que conseguir conviver socialmente, né? Sem agressões. A gente foi preparando isso, esse espaço, mas eu não posso deixar enfermeiros lá para sempre, né? Então, eu preciso que ela tenha pessoas, inclusive, que ela tenha vínculo. Então, são os atendentes pessoais, que isso está garantido na LBI. E aí, numa audiência, o Dr. Cauê, que é um grande amigo, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Santos, me ligou, falou, Naira, o parecer está pronto, passa no meu escritório e pega. Eu passei, peguei, eu nem li, eu nem sabia o que estava escrito. Cheguei na audiência, eu não dava, assim, porque tudo que a gente vai, né, colocar na audiência, solicitar para o juiz, a gente tem que mandar antes da audiência para juntar no processo, para na audiência ele falar, né, dar a sentença. Mas não tinha dado tempo, porque eu peguei na hora de ir para a audiência, chegamos na audiência, entreguei para ele, expliquei o que era, e saímos de lá com a determinação judicial para a Secretaria de Saúde contratar os 2 atendentes pessoais. E assim que sai essa determinação, em uma semana, a Secretaria de Saúde não recorreu e contratou os 2 atendentes pessoais. A primeira atendente pessoal teve a mão quebrada pela menina, quebrada não, tendão rompido, né? Numa situação lá meio brusca da menina, de movimento brusco. Ela é grandona, então ela também não tem a noção muito da força dela, então às vezes ela ia brincar só, mas, né? E aí essa menina foi fazer natação, foi fazer capoeira, voltou para a escola, tinha visita da mãe, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana e aos finais de semana. As atendentes pessoais acompanhavam ela na casa para apoiar a mãe também, que também era uma pessoa com deficiência psicossocial, né, usuária de CAPS. E nós chegamos agora, nós estamos em setembro, né, de 2021, ela continua com os atendentes pessoais. A gente tem um outro caso semelhante, mas esse com perspectiva de retorno para casa, está voltando para casa agora esse mês, que também está com atendente pessoal, que aí o juiz, né, segue a mesma lógica do parecer dessa menina, e essa menina não foi para uma instituição fechada. É um caso que me emociona, gente. Tá lá, tem lá as questões dela, mas se relaciona com as outras pessoas. Infelizmente, a partir desse momento, o juiz definitivamente, né, designou que ela não voltasse mais a convívio familiar, ela vai ficar em acolhimento institucional até os 18 anos, e aos 18 anos ela vai para a residência inclusiva, mas sem negar a existência da mãe. Elas têm um afeto importante entre elas têm uma boa relação, e ela está lá, vivendo livremente, agora retomando as atividades dela. Ela vai à praia, adora fazer surf, vive de uma maneira livre, né? Então, essa é uma das lutas que a gente tem no campo da saúde mental para garantir o direito à vida, né? Porque aí eu não estou falando só do direito à educação, fora as coisas de educação, mas é isso, né? A gente fez uma série de ações que garantiram que essa adolescente pudesse ter o direito à vida, né? A vida livre, no território, em comunidade, continua se relacionando com a mãe. Elas têm muito afeto uma pela outra, elas saem junto, com o apoio do atendente pessoal, elas vão para a praia, enfim, é tudo um mar de rosas? Não, mas é a vida, né? Ela está na vida, inclusive podendo ter seus sofrimentos acolhidos pela equipe que atende ela.
né? E hoje a gente está com essa situação, e essa decisão favorece que outros adolescentes, outros jovens com a mesma condição, possam ter atendente pessoal, e depois disso, gente, a gente não teve mais nenhum caso de encaminhamento de adolescentes com deficiência para instituições fechadas no município. Pelo menos não judicialmente, né? E aí, isso é o caos. Falo muito, né, minha gente? Não, Naira, muito obrigada. Foi muito... Nossa, a Eloá comentou aqui, né, como é importante a participação da equipe multitransdisciplinar, né, interdisciplinar nessa verificação, e é o que determina o novo conceito de deficiência que a gente vem implementado. Então, assim, né, acho que a sua experiência de mostrar, né, no campo da saúde essa importância, e André, você escutou, né, meu filho? Que é muito mais fácil, olha, você ver, o Poder Judiciário, através da Defensoria Pública, achou muito mais fácil internar a menina longe de casa, em um ambiente lá fechado. Então, ó, aí, textinho aí para os nossos inscritos, né? Porque o professor André é da área do direito penal, e eu sou da área do direito civil. Então, eu trabalho com essa parte, igual você falou da questão da capacidade, de direito, de autonomia, de liberdade. E o professor André trabalha com a saúde mental na perspectiva do direito penal. Então, daquelas pessoas que... Ai, André, eu vou falar aqui, depois está errado, você me conserta. daquelas pessoas com deficiência mental e intelectual, que cometem lá os crime, delito, infração, né? Mas que são absolvidos porque não têm consciência, né, da ilicitude do ato deles. E aí são submetidos a medidas de segurança, e as medidas de segurança elas podem ser em internação ou não, né? E nos parece que pela nova concepção, pelo conceito biopsicossocial, por essa intervenção de equipe multidisciplinar e interdisciplinar, a luta deveria ser essa mesma, né, Naira? De que elas ficassem no ambiente social e que fossem reintegradas, né, de uma forma mais adequada. Então, nossa, seu exemplo me emocionou também. Era isso que eu queria ouvir, essa experiência que eu queria ouvir. E assim, Yara, eu acho que extrapola os muros da saúde, sabe? Então, assim, a gente recorreu à OAB, a gente recorreu ao juiz, ao defensor, sei lá, quem mais, né? Eu já estava quase indo na igreja, no Pai de Santo, qualquer um para ajudar, né, a convencer o grupo, e assim, não foi fácil, eu fui denunciada pelos enfermeiros, porque eles tinham que estar atuando fora, né, do local de atuação deles, fora do CAPES, e um monte de... Como é que fala? De acidente de trabalho, que eles fazem notificação, né, de acidente de trabalho, porque todo mundo saiu roxo, mordido. Então, nunca tive tanto acidente de trabalho, CAT, né, que fala. Nunca tive tanta CAT como naquela época, mas a gente segurou e a gente conseguiu garantir isso. Eu acho que os desdobramentos disso para outros jovens, isso é fundamental, né? Agora, o desafio, hoje, nosso grande desafio, é garantir o direito, né? E aí é um direito anterior, né, ao direito de um julgamento ou do exercício da capacidade civil com mediação, o direito das pessoas com deficiência de uma vida digna, né, com acesso, né, aos equipamentos públicos, às escolas, aos centros de convivência, que permitam que esses jovens com deficiência não sejam absorvidos pelo tráfico de drogas, por exemplo, né? Nós temos muitos adolescentes, muitos, que cumprem liberdade assistida, medida socioeducativa, são recolhidos à Fundação Casa sem nem entender o que está acontecendo com eles, muitas vezes. Por quê? As escolas regulares não os querem, as escolas especiais são estritamente restritas,
Os centros de convivência são insuficientes, as famílias, geralmente constituídas por mulheres sozinhas, com vários filhos, de maneira bastante precária, com condições socioeconômicas muito desfavoráveis, essas crianças, esses jovens ficam na rua. Né? E se ninguém abraça, eu brinco que se ninguém abraça, o tráfico abraça. Né? E são os adolescentes mais vulnerados que a gente tem, com menor garantias de direito, mais invisíveis, que são os que vão fazer o avião para o tráfico. Tem vários, com deficiências intelectuais produzidas pelo uso abusivo de substâncias desde a infância, vários. E aí eles são recolhidos da Fundação Casa. Pra vocês terem uma ideia, tem um menino que, quando eu soube, ele foi recolhido da Fundação Casa a primeira vez com 13 anos, ele estava na delegacia, na DDM, né, delegacia da criança, lá da infância, ligaram para a gente, ele é de vocês, não sei o quê. Aí eu falei, ele tá fazendo o que aí? Não, ele vai ser recolhido da Fundação Casa. Eu falei, peraí que eu vou aí. Aí fui com uma outra profissional lá, eu falei, meu filho, né, como é que tá? Conversamos. Não, tia, me falaram que lá tem até escola, eu vou poder estudar. E lá tem 6 vezes de comida por dia. E o chuveiro é até quente. E aí ele ficou feliz de ir para a Fundação Casa. Ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo com ele. Ele foi para a Fundação Casa feliz porque ele ia para uma escola. Porque a outra escola dele não queria ensinar. E aí ele ficava na rua. Né? E hoje, o sonho da vida dele é ser chefe do tráfico. Ninguém pega mais esse menino. Nunca mais eles conseguiram pegar ele para ir para a Fundação Casa. Ele ficou mais esperto. E aí esse é o destino prescrito desses adolescentes com deficiências, pobres, pretos, periféricos, que têm suas deficiências, inclusive produzidas, né, social e culturalmente, e que o destino deles é isso, medida socioeducativa, quando, né, na melhor das hipóteses, liberdade assistiva, quando não, Fundação Casa, e depois uma carreira longa no sistema prisional, né? Ai, desabafei, gente, desculpa. É um desabafo coletivo, né? Porque nas nossas reuniões do DPD, a Yara também faz bastante desabafos, e a gente vai para isso. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu não vi aqui no chat. Bom, depois desse diálogo enriquecedor, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, especialmente a Naira pelas contribuições. Eu que agradeço. A professora Yara pela apresentação e pela coordenação desse projeto, ao professor André pela presença, né, e aos integrantes também do projeto. Agradecer também à Praça, à ProEx e ao DEDIR e ao programa o PPGD Novos Direitos Novos Sujeitos, pelo apoio. Eu gostaria de reforçar que o link para a aferição da presença já está no chat e pedir a atenção de vocês também no preenchimento desse formulário. E, de antemão, gostaria de convidá-los para o próximo encontro, o nosso 7º, que será realizado no mês que vem, em outubro, e o tema será a educação inclusiva e especial, a teoria e a prática. Nós iremos divulgar os detalhes mais em breve nas nossas contas, no Instagram e no Facebook, @dpdufop. Obrigado pela presença de todos e vou encerrar a gravação. Obrigada, gente. Um beijo. À disposição. Tchau, obrigada, Naira. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Marcos. Obrigado. Estou perdido em como é que encerra isso daqui. Marcos, você vai em atividades, gravação, interromper a gravação. Atividades. Isso. Botãozinho à direita, inferior, o máximo. Não achei. Ó, à direita inferior é um triângulo, um quadradinho e uma bolinha. Sim. Tá só o lousa interativo aqui. Ué. Era para aparecer aí para você. Ô, Marcos, eu acho que é nos 3 pontinhos, não é não?
Lousa interativa. Sem Gente, ser depois a lousa. gente vai, depois a gente vai ter Nessa que parte. organizar. Não, tem problema não. Nessa parte que tem 3 pontinhos, que é mais opções, não é aí não. Sim, Aí tem gravar, parar a gravação. não tem. Só lousa interativa, alterar layout. Gente, às vezes foi quem criou a sala, não? Não. É quem começa a gravação, toda vez a gente faz assim.